A paz do Senhor, amados e queridos. Mais uma vez estamos aí chegando a acesso do seu lar, adentrando a tua casa, para mais uma noite de louvor, de adoração, mais uma noite de clamor na presença do nosso Deus. Esta é a oração que vai adentrar dentro do teu lar, na tua casa, na tua família. E que temos certeza que muralhas irão cair, as portas irão se abrir, vitória vai chegar. Temos certeza de que quando Deus trabalha de forma poderosa em nossas vidas, algo de bom, de maravilhoso vai acontecer. E você está esperando, tenho certeza que Deus vai estar entrando com providência na tua vida nesta noite, nesta madrugada. Capítulo de número 7, versículo de número 4 do livro de Jó diz: deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de voltar na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perece sem esperança. Essas foram as palavras do momento mais difícil de Jó. Quem era Jó? O homem mais rico e mais poderoso do Oriente. O homem que nada lhe faltava. Homem conhecidíssimo em todos os lugares onde pisava a planta do seu pé, pelo seu poderio aquisitivo, por tudo que ele tinha, possuía, e também pelos seus grandes benefícios que ele concedia e fazia a vida das pessoas. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo de número 11, lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7, com 8, e depois de muitos dias o acharás. E ele deu testemunho de que ele realmente fazia. Como ele mesmo disse, quando abria as portas ao viandante, que ele passava a noite na rua, não, estava sempre hospedado na casa de Jó. Então Jó foi um homem que realmente teve diante de Deus aquela palavra de testemunho, porque uma coisa é fácil, uma coisa é mais maravilhosa para nós, é realmente nós testificar e testemunhar do poder de Deus, dos atributos de Deus e quem é Deus. Mas é difícil quando Deus testifica de nós. E Deus testificou de Jó as qualidades, a virtude, a qual o diabo veio para acusar, furou o cerco, ultrapassou os anjos, adentrou na presença do Senhor. Mas quando Deus bateu os olhos nele, o Senhor disse para ele: de onde você vem, Satanás? Ele disse: eu venho de rodear e passear a terra. E Deus perguntou: viste o meu servo Jó? Realmente Deus está à procura dos fiéis da terra. Aquele que realmente anda na presença de Deus, este será glorificado, procurado, como diz a Bíblia. Então Jó foi lembrado na presença de Satanás de que, como homem justo, sincero, temente e que se desviava do mal. Então o diabo aproveitou na oportunidade e, vendo tudo isso que estava na vida de Jó, lançou algo para Deus, dizendo que Jó fazia isto, vivia esta vida, e que ele era íntegro, que ele era um homem realmente que tinha temor de Deus, que observava a palavra, que andava nos caminhos do Senhor, porque Deus o sustentava ele, porque Deus o abençoava ele, porque Deus o tinha cercado ele de bens. É verdade que nós sabemos que tem muitas pessoas que só testificam e só falam quando as coisas estão indo a teu favor. Quando o vento sopra ao contrário, eles caem fora. Mas Jó não. Então nós olhamos e vemos, não temos tempo suficiente para adentrar, falar do sofrimento de Jó. Mas também vemos o seu testemunho, a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, mesmo diante de acusações de amigos que vieram, como se fosse celebrar alguma coisa.
e dizer que ele era realmente um homem íntegro que estava passando. Não, era somente acusações. Ficaram 7 dias sem falar e quando abriram a boca, foram só para acusar a vida de Jó. Então nós lemos esse texto da palavra de Deus, onde ele está dizendo aqui, deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas cumprida é a noite e farto-me de voltar-me na cama até a alva. É verdade, o sofrimento de uma pessoa na cama, o sofrimento de uma pessoa doente não é fácil. Eu mesmo já passei por um momento difícil na minha vida, onde tive entre a vida e a morte, e hoje eu testifico para a glória de Deus, de que Deus esteve comigo, que Deus me assistiu a cada momento da minha vida, onde fiquei 3 dias dentro da UTI, sem saber onde estava, mas Deus esteve presente. Então Jó está dizendo aqui, diante da enfermidade, diante de uma pele gritada, cheia de bicho, diante de amigos, entre aspas, que vieram no fim para acusar, diante de tantas coisas que aconteceu, perda dos filhos, perda da família, perda da saúde, perda até mesmo a esposa que chegou a dizer, falar para ele, ainda acredita, crê nesse Deus, na integridade desse Deus? Amaldiçoa este Deus e morre. Claro, ela estava dizendo, busca a tua sentença, porque quem arguiu contra Deus e teve paz? Quem é que vai poder abrir a boca e amaldiçoar Deus e não receber repentinamente a sua destruição? Ela estava dizendo, e citando Jó para dizer assim, amaldiçoa ele e morre. É claro, se amaldiçoar Deus, a própria Bíblia diz que Deus falou para Abraão, os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então você preste bem atenção, se alguém se levantar ou se opor contra aqueles que servem a Deus, imagina querendo se levantar e ardir contra Deus, querendo apresentar as suas razões e até amaldiçoar. Então ela estava dizendo, se você fizer isso, você morre mais depressa. Então quando você olha para essa palavra aqui, você vê Jó doente, enfermo, doente, né? Naquela situação, perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu o gado, perdeu a fazenda, perdeu tudo, ficou como um lixo humano lá no fundo do quintal. O que sobrou para ele foi um pedaço de telha para, podemos dizer, se coçar naquela situação. E ele disse aqui, deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas cumprida é a noite e farto-me de voltar na cama até a alva. A minha alma se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gritada e se fez abominável. Os meus dias vão se passando mais veloz do que a lançadeira do tecelão, e perante mim só está o quê? Aquilo que estava preparado para aqueles que realmente estão no último estágio da vida, nos momentos finais, e que perecia para ele naquele momento a esperança de qualquer coisa. E nós sabemos que a noite é a noite que vem, na calada da noite, o silêncio, vem os problemas, as dores, as dificuldades, e você começa a lembrar, a pensar de um lado, de outro, pensando o que fazer, como agir, para poder se sair diante de situações como enfermidade, como esta doença que se apegou na vida de Jó. Quantas pessoas em fase terminal, quantas pessoas que não têm mais nem o que comer, nem o que se alimentar dentro de casa. Tem pessoas que estão sofrendo no fundo de uma cama e que passam a noite esperando, como os guardas esperam pelo romper da manhã. Eles esperam amanhecer e não conseguem memorizar, lembrar naquele momento o que pode fazer, o que vai fazer, o que vai acontecer em mais um dia que vai chegar. E essa foi a situação de Jó por tempo, sofrendo, doente, acamado, desenganado. Ele chegou mesmo a dizer, em momento, vós e todos os médicos são inventores de males e de mentira. Foi um momento de revolta, um momento de frustração, um momento de desequilíbrio emocional, em que estava diante dos seus algozes, dos seus amigos, entre aspas. Então nós sabemos que realmente é difícil. A noite vai chegando, é o espanto noturno, é realmente os agentes malignos da noite, a escuridão, aquela peste que perturba, é os trabalhos, é os rituais, é as forças macabras do inferno que se levanta, se opõe nos lugares de ocultismo, de secretismo, enfim, tanta coisa maligna que existe
o diabo atuar e levar as pessoas a cativeiro, a prisão, a uma vida de sofrimento, de tristeza, de lágrima. Mas eu convido você nesta madrugada, nesta noite, para orar, para clamar ao Deus Todo-Poderoso, que vai abrir as portas da prisão, que vai remover este cativeiro, que vai quebrar e destruir as fortalezas do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, inclina agora a tua cabeça, liga o teu pensamento com Deus e oraremos ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo realiza. Eterno e poderoso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus, é assim mesmo. Nós estamos diante da tua palavra que foi falada, a qual o sofrimento de Jó por noites e mais noites. Ele esperava o dia amanhecer, a noite chegar e o dia passar, como diz até mesmo, meu Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo de número 67 em diante ali. Ó Deus, pessoas que esperam amanhã, pessoas que esperam à tarde, pessoas que esperam à noite e não chega. Senhor, meu Deus, entra com a providência, realiza a tua grande obra pelo teu poder, pela tua graça. Toma esta vida em tuas mãos, levanta, meu Pai, deste leito de enfermidade, de doença, esta pessoa que está desenganada pelos recursos humanos, esta pessoa que está enfrentando dificuldade financeira, a falta de pão, o alimento, o pão à mesa, os seus filhos sofrendo, agonizando, diante de situações difíceis, que as portas estão fechadas, mas eu creio, meu Deus, que a tua mão está estendida, a vitória está chegando e esta escuridão das trevas vai cair por terra agora e vai brilhar o sol da justiça dentro desta casa, deste lar, nesta família. Abençoa todos que estão orando conosco neste momento. Derrama sobre eles uma unção de conquista, uma unção de vitória, uma esperança que brilha no coração com a certeza de vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Toca, Deus, nos ossos, na junta, nos nervos, nos tendões, nas articulações, em toda a força motora deste corpo, porque Tu és a força da vida deste homem, a força da vida desta pessoa. É por isso que eu te glorifico e acredito no Deus que tudo realiza, faz o melhor acontecer, abre as portas, prospera, vitória em todas as áreas, meu Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe, que a graça de Deus se manifeste em favor de cada vida. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com todos aí, fortalecendo aí o canal Conectado com Deus. Oração, jejum e a palavra de Deus, que diz a Bíblia, dita o seu tempo, é como maçã em salva de prata. E até lá, na próxima, na paz do Senhor Jesus.